Então, a gente terminou aqui falando sobre tenias, correto? A aula lá não acabou ainda, não? Acabou. Você deve estar vendo agora os links, né? Então, galera, a gente terminou falando sobre cisticercose e tenias, correto? Vocês estão conseguindo acessar aquele material que eu mandei para vocês via Moodle? Sim. Beleza. Tá ajudando o material? Eu tava vendo a aula agora, inclusive. O que é? Tava vendo as aulas atrasadas agora. As aulas atrasadas? É. Então, Aqueles PDFs lá são tudo. Sim. Aí, por favor, continue usando. Tá ajudando? Sim. Tá ajudando também? Ajuda bastante. Beleza. É porque ter o material, o referencial teórico num lugar só, é melhor, né? Porque aí se a gente ficar, tipo assim, dependendo de vocês pegarem o livro, vai cair, cada um usa um livro diferente. Aí, melhor ter um material só, a gente estuda um material só. Mais prático. Estou olhando aqui, eu coloquei até molusco, né? Então, plateamento já está lá, nematemento está lá, molusco está lá. Depois que a gente terminar a zoologia, a gente vai estudar o quê, Inês? Zoologia, aí depois, no segundo ano, é fisiologia humana. Anatomia e fisiologia humana. A gente estuda botânica? E estuda botânica no último, é a última matéria do ano. Assim, vocês estão no segundo ano. Quando é presencial, normalmente não dá tempo. Normalmente a gente faz um meio resumo, assim, sabe? Tipo uma introdução. Mas, assim, no remoto, a gente acaba ganhando tempo, porque a gente não usa as aulas para fazer prova, essas coisas. Nem exercício a gente faz antes e tal. Então, acaba dando. No ano passado, pela primeira vez desde que eu estou no IFES, eu entrei em 2007, foi a primeira vez que eu consegui dar a botânica inteira para o segundo ano. Nossa. E, só mais uma dúvida. A gente vai ter trabalho esse bimestre? Esse não. Tá Esse bom. não vai ter, não. Tá bom? Denis, rapidinho, só uma outra pergunta. Você sabe melhor, assim, sobre esse negócio que talvez a gente volte presencial e tal? Você sabe como tá isso? Então, esse semestre a gente não volta mais. Beleza? Foi o que eu escutei. Esse semestre a gente não volta mais. Então, que existe uma possibilidade de a gente voltar em setembro. Professor. Entendi. Foi o que eu ouvi, tá? Hoje o IFES postou lá alguns stories no Instagram sobre recomendações de cuidados que devem ser tomados na volta às aulas. Isso. Por Bem quê? sugestivo, né? Então, por quê? Porque a gente está, pelo que eu ouvi, a gente está na fase da escola se preparar para o retorno presencial. Só que a gente tem um problema que é o seguinte, por exemplo, assim, quando você retorna para o presencial, você tem que criar uma estrutura que permita o híbrido, porque eu não posso botar, por exemplo, a turma V6 está com... Aqui, está com... Desculpa, uns 40 alunos mais ou menos, não é? 30 e poucos? Vocês não têm isso? 28, eu acho. 28 ou 29. 30 alunos? Então, teoricamente, pelo tamanho da sala lá, a gente só poderia botar 20 alunos. A gente tem que criar 2 grupos. Aí, vamos supor assim, vai 15 alunos vai numa semana, 15 fica em casa, né? No híbrido, no remoto. Aí na outra semana inverte. Teria que ser algo mais ou menos assim, para fazer o que a gente chama de ensino híbrido, né? Igual o que está acontecendo nas escolas particulares. Vocês devem ter colegas nas escolas particulares que estão passando por isso. Só que aí o IFES tem que garantir que isso vai acontecer.
Então, na verdade, o que está sendo feito ali, pelo que eu entendi, são os ajustes para que o ensino híbrido possa ser implantado dentro da escola. Que é o que eu quero dizer com isso? Que seja garantido que eu vou ter um grupo presencial e eu vou ter um grupo online assistindo a aula simultaneamente. Aí, nessa situação, a escola tem que se preparar para isso, né? Porque a gente não tem espaço, a sala não tem, pelas normas, né, sanitárias atuais, cada sala não tem espaço para botar todo mundo junto, ao mesmo tempo. Então, o que eu vi é isso, é que eles estão se preparando para viabilizar o ensino híbrido, para que a gente possa voltar mais ou menos em setembro. Que vai ter um recesso agora, não vai? Em julho? A gente não ficou sabendo ainda, não. De ter um recesso. Ou não é? Ah, não, se bem que... É em setembro, não? É isso setembro, mesmo, desculpa. É em setembro. É porque eu estou confundido com as escolas particulares. Porque a gente começou agora, né? A gente começou agora, vocês tiveram um recesso recente, que foi o final do primeiro ano para o segundo ano. Aí a gente tem um recesso em setembro. Aí a ideia é voltar do recesso no sistema remoto, no sistema híbrido. Metade em casa, metade lá. Pelo menos foi o que eu escutei. Foi o que eu escutei que seria algo nesse sentido. Beleza? Assim, eu vou me informar melhor e aí numa próxima aula assim a gente troca uma ideia sobre isso, tá bom? Mas o que eu vi é isso, é voltar em setembro, no recesso, no retorno do recesso. Beleza, gente? Tá me ouvindo? Beleza, gente, beleza. Algo mais? Só isso mesmo, obrigada. Show. Bom, então, galera, só para a gente, né, nos localizarmos aqui, a gente estava falando sobre a questão da classe cestóide, que tinha tênia, e aí ficou faltando falar do equinococcus, né, que a gente não tinha falado ainda, tá? O equinococcus, ele é um outro cestóide, é um outro verme, vamos botar o nome dele aqui, ó, Equinococcus granulosus. Então, as tênias pertencem à classe cestódia, o equinococcus também pertence à classe cestódia, beleza? O segundo verme. Esse verme, galera, ele tem um ciclo de vida muito similar ao ciclo de vida da tênia, beleza? É muito similar. Só que, eventualmente, ele pode também nos contaminar. E, no nosso caso, ele causa uma doença até bastante grave, chamada de hidatose. Então, eu posso dizer que ele é o agente etiológico. O que é um agente etiológico, segundo ano? Segundo ano, Eu não sei, professor. É o que causa alguma doença? é o que causa a doença. Então, é o agente etiológico da hidatose, que é o nome da doença causada por esse verme, beleza? Só que nesse caso, nós humanos, somos hospedeiros eventuais ou hospedeiros acidentais. Na verdade, a gente não está no ciclo de vida dele, mas eventualmente podemos estar, tá? Vou botar aqui, ó. Somos hospedeiros eventuais ou acidentais. Como é que funciona o ciclo de vida normal do equinococcus, galera? No ciclo de vida normal, você vai ter um canídeo como hospedeiro e um ovino como hospedeiro. Não humano, né? Então, não vai ter humano no ciclo de vida normal.
E o restante é bem similar assim, ao ciclo de vida da tênis, só mudando os hospedeiros. Então, se ele é similar, o que vai acontecer? O verme adulto ele está no canídeo. Então, ele está se reproduzindo no canídeo, gera os ovos, esses ovos acabam sendo eliminados para o meio, juntamente com as fezes do canídeo. Então, vão sair ovos, junto com as fezes do animal. Esses ovos acabam contaminando o meio e acabam contaminando os ovinos. Aí, no ovino, vai ocorrer a formação de um cisto. Lembra da história do cisticerco? Sim. Então, vai formar cistos nos tecidos do ovino. Esse ovino, eventualmente, vai ser predado pelo canídeo. O canídeo vai ingerir o cisto e o cisto vai se tornar um verme adulto. Só que aí tem um detalhe que é o seguinte, né? Da mesma forma que o ovo contaminou o ovino, eventualmente, ele também pode contaminar humanos. E aí é que está o problema. A gente nunca vai ingerir o cisto. Nunca vai ingerir. Sabe por quê? Porque o cisto do Echinococcus, ele é grande. Ele não é igual da tênia, que tem lá o tamanhozinho de um grãozinho, não, tá? O cisto do Echinococcus é grande de verdade. Vai do tamanho de uma laranja ao tamanho de uma bola de futebol de salão. Então, galera, um cisto desse tamanho não tem como você ingerir na carne sem perceber. Né? Não tem Mas, como. pessoal, tem mais de um bichinho dentro em Não, cada é um cisto? só. É um Nossa, só. mas é muito grande. O verme em si, ele é pequeno. O verme em si é bem miudinho. Mas o cisto é gigante. E aí é que está o problema. Né? Por quê? Porque quando você ingere o ovo, né, você vai ser contaminado com o ovo, esse cisto vai se formar em você. E como o cisto é muito grande, ele inevitavelmente ele vai causar um dano, tá? Deixa eu ver se eu acho uma foto Tem um aqui. motivo do cisto ser tão grande assim? Não, é uma característica da espécie mesmo, assim, mas não tem uma razão específica, não. É só Ele para ferrar a gente. Por aí. Ele é bem aquoso. Isso, inclusive, é um problema, né? Porque ele fica mais difícil de ser removido. Deixa eu ver se eu acho uma radiografia. Ó, aqui tá miudinho. Uma foto maior. Ó, esse aqui é um raio-x, vamos ver se vocês conseguem identificar na imagem aí. Raio-X Tipo um raio-x. é uma ressonância, não? Raio-x é modo de falar, é uma ressonância, isso mesmo. Tem razão. Aqui, ó. Só para vocês tentarem se localizar, vocês estão vendo aqui uma vértebra. Conseguem reconhecer a vértebra aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, isso aqui é uma vértebra. Isso aqui é uma cavidade abdominal, aparentemente de uma criança. E aqui, galera, vocês estão vendo provavelmente o fígado, tá? E aqui vocês estão vendo o cisto, ó. Olha o tamanho do cisto em relação ao tamanho do corpo, ao volume da cavidade abdominal. Deixa eu ver se eu acho outra foto aqui. Então dói muito, né, professor? Então, vai depender de qual órgão ele está afetando, qual órgão ele está espremendo. Ó, esse aqui também, ó. A pena que tá... aqui tá grande. Nossa, aí a pessoa já tá morta. A pessoa morreu nisso aí. Não morreu não, mas tem que tirar. Tem que tirar, senão morre. E como é que conseguiu ocupar esse tamanho todo aqui no... Isso é o cérebro dela, não é? Isso. E como que não morreu, gente? É porque, provavelmente, isso aqui é uma criança. E o que acontece? O cérebro, ele é um órgão muito plástico. Tá? Como ele é um órgão muito... Esse aqui é o cisto, beleza? Essa parte mais escura aí é o cisto que está ocupando quase a caixa craniana toda do indivíduo aí, que provavelmente é uma criança, beleza?
dificilmente seria um adulto aqui. Porque se fosse um adulto, aí sim, aí teria morrido. Com um cisto desse tamanho, teria morrido. Mas na criança, o cérebro é muito plástico, então ele pode ser meio que exprimido e ter o cisto removido, e depois o cérebro, inclusive, voltar ao tamanho normal, tá? Quer ver? Mas a pessoa vai ter sequela. Não, depende. Depende. Em criança, normalmente não. Vou pegar aqui, quer ver? Só para vocês terem uma referência, o ideal é que tivesse um objeto. Isso aqui. Tá vendo que isso aqui é tesoura cirúrgica, pinça cirúrgica, tá vendo? Aí dá para ter uma ideia de tamanho. Conseguiram ter uma ideia de tamanho? Sim. Quase do comprimento de uma tesoura cirúrgica. Então, o cisto é gigantesco. Nossa, mas, caraca, que bizarro. Para que um cisto tão grande para um bichinho tão pequeno? Não tem uma razão assim. Do ponto de vista fisiológico do verme, isso não faz nenhuma diferença, não. Aqui, vamos pegar essa foto aqui, Aqui é ele já numa cirurgia de remoção. Olha aqui, Aqui está sendo feita a incisão, foi feita a incisão. Aqui está o cisto aparecendo. E como vocês conseguem perceber, ele é meio gelatinoso. Como ele é meio gelatinoso, para remover tem que ter um cuidado danado. Professor, porque, fala. ele estoura, tipo, se você apertar? Exatamente. Esse é o risco. Porque se ele estourar, a gente chama isso aqui de neuroidatose, tá? Neuroidatose. Como do mesmo esquema que a gente viu lá na tênia, você pode formar o cisto ao longo do corpo ou dentro do sistema nervoso central. Dentro do sistema nervoso central é mais grave, né? Então, aqui é a mesma história. Quando se forma um sistema nervoso, ele é bem mais grave. Não sei se vocês conseguem ver daí, que é a foto que não está ajudando muito, mas se vocês conseguem ver que tem um tubinho aqui, onde eu estou... Dá pra ver. Dá para ver esse meio amarelinho, sim? Então, Drenando? isso aqui... Hã? Tá drenando? Não, na verdade está colocando soro. Não tem como drenar, não? Tipo, colocar um tubinho? Não, porque eu não posso romper o cisto, eu tenho que remover o cisto inteiro, igual vocês estão vendo aqui, Eu foto ia perguntar aqui. agora, tipo, se pocar, ferrou, né? Se pocar dá ruim, porque esse líquido ele vai contaminar a caixa craniana. Aí o risco de uma infecção aumenta muito e o risco da criança morrer aumenta muito. Então aqui, por exemplo, o que é feito? Você coloca um tubinho e começa a injetar dentro da caixa craniana soro fisiológico. Isso vai aumentando a pressão dentro da caixa craniana e vai empurrando o cisto para fora. É assim que o cara remove. Ele não pode puxar. E se ele puxar, rompe. Mas ele não fica colado, não, né? Como assim, colado? Tipo, ele não... se você... Dentro do tecido? Isso. Não. E Isso esse soro, o que acontece com ele? É soro fisiológico. Soro de farmácia. Mas aí não dá nada não por deixar um monte de soro lá? Não, a gente absorve, né? 70% de você é água. Então, não tem problema não. Beleza? Aí, nesse caso, o soro não é problema. Eu não posso, por exemplo, aplicar soro na sua corrente sanguínea? Pode. Posso. Se eu aplicar demais, qual é o risco que haverá? O que de pior pode acontecer? Acho que nada, né? Já que você falou fazer que no xixi. cérebro não dá nada. Você fazer xixi. Ô, professor, o Caio tá pedindo, você pode repetir como a gente é infectado por isso. Água. É sempre assim, a gente é contaminado por água, porque o que contamina no meio são os ovos, né? Água e alimentos contaminados.
Aí lembrando que alimento, eu estou me referindo a alimento cru, É hortaliça. regado, no caso, né? Oi? Isso, irrigação, isso aí. Beleza? Por isso que eu não como Professor, salada. Eu posso o quê? Por isso que eu não como salada. Então, eu acho que eu até comentei isso com vocês também. Eu tenho, assim, quando eu como fora de casa, eu tenho um cuidado em relação à salada, assim. Dentro de casa, não, né? Mas fora de casa eu tenho um cuidado também. Um outro prato eu minto. Podem professor, falar aí, tá? é comum essa doença? Não. Ele é mais comum no interiorzão da Europa, vamos dizer assim. Aqui no Brasil não é muito comum, não, tá? Porque lá tem a questão do lobo, né? Do lobo, do caprino, do ovino. Aí é mais fácil. Aqui não é, não. Aqui não é comum, não. Beleza? Tifilobótrio. Professor, e Pode a falar. Sofia tinha perguntado no comentário se esse daí só tem um hospedeiro. Eu acho que se refere a essa imagem que o senhor colocou. Então, nesse caso aqui, ó, são 2 hospedeiros, tá vendo? O canídeo é o hospedeiro definitivo. Desculpa. E nada. E o ovino é o hospedeiro intermediário. Tem 2 hospedeiros. O ciclo é heteroxeno também. Aí eu estava falando que, eventualmente, a gente entra no ciclo. Como é uma entrada aí acidental, né? Uma vez contaminada, você contaminado, o ciclo para, né? Porque é pela aquela mesma lógica da tênis, ninguém vai se alimentar de carne humana, correto? Beleza? Sim. Ok. Uma outra espécie de cestódia é o Diphyllobothrium latus. Esse cestódio aqui, ele é conhecido como tênia do peixe. Não é uma tênia mesmo, né? Porque não é o mesmo gênero, não é uma taênia, né? Que a gente, né? O gênero tênia não está aqui, mas esse animal, mas ele é conhecido como tênia do peixe. Nesse caso aqui, como é que funciona o ciclo? Você tem um crustáceo que é contaminado e você tem o peixe, geralmente peixe tipo salmão, truta, tá? Vou botar salmonídeo aqui, que aí engloba todos esses peixes, tá? Esses peixes de água fria, né? Então, funciona assim. Você tem o salmonídeo, ele tem um verme, ele tem um verme adulto, vai estar nele. Ok? Esse salmonídeo, então, ele contamina o meio com os ovos. Esses ovos contaminam os crustáceos. Os crustáceos vão formar uma larva, que é um cisto, que é um cisticerco, né, no caso. E, ao comer o crustáceo, o salmonídeo se recontamina. Só que aí pode acontecer o seguinte, né? Pode acontecer da gente, ao ingerir a carne não devidamente tratada, né, você, não devidamente higienizada, você contrair o ovo. Porque, pensa comigo assim, você tem o verme adulto que está se reproduzindo dentro do intestino do peixe. Aí você pega o peixe, pesca o peixe e o verme está lá no intestino. Aí você vai na barriga dele e limpa, não é assim? Você não vai tirar, vai eviscerar o peixe. Quando você eviscera o peixe, há um risco de você contaminar a carne. E aí, galera, o que acontece? Se você pegasse aquele peixe e fizesse uma moqueca, você ia aquecer e o ovo ia ser destruído, tá? Só que a gente usa a carne do salmão para fazer o quê, normalmente? Sushi. Sushi. Onde a carne está o quê? Crua. Ok? E então, você pode, sim,
contraiu o verme desse jeito aí, tá? Através da ingestão de carne de peixe contaminado. Por exemplo, houve uma época que teve um surto aqui no Brasil de difilobotríase, tá? Que é essa tênia do peixe. E ela aconteceu por conta de salmão importado do Chile, que estava contaminado. Então, os caras usaram a carne do salmão aqui para fazer sushi e contaminou um monte de gente ao mesmo tempo. Beleza? Professor, Pode falar. é verdade que se você jogar o shoyu, ele mata o ovo? Porque o shoyu é muito salgado, né? Só que você tinha que dar um molho, né? Você tinha que deixar de molho. Ah, tá. Só jogar na hora que você tá comendo não... Não adianta, porque não dá tempo. Beleza? Não dá tempo. E tem uma pergunta aqui da Sofia. Ela pediu para o senhor diferenciar a tênia de equinococo. Equinococos. São vermes de espécies diferentes, né? A tênia tem 4 metros, adulta. O equinococos tem milímetro adulto. Tem várias diferenças, são espécies diferentes. Como assim diferenciar? Não entendi a pergunta, eu acho. Quero dizer mais de formato corporal, professor. O padrão corporal é basicamente o mesmo. Vai mudar, quer ver? Deixa eu pegar uma aqui para a gente ver. Vai mudar o tamanho mesmo. Aqui. No. O padrão corporal, vamos pegar uma foto, né? Essa aqui é uma foto. É o mesmo padrão. Esse aqui é do equinococos, tá? Vou botar aqui embaixo. Então, o que você está vendo aqui, ó? Como é que eu chamo essa região do verme? É igual na tênia. Espólex. Como é que eu chamo cada segmento desse aqui? Vai, galera. Proglote. Proglotes. Isso aí. Começou a dar problema aqui. Proglotes jovens, né? Ainda não estão fecundados. Esse onótica, do nada, ele vai funcionando super bem. Chega do além, ele vem aqui e faz funcionar legal. Proglote, ou proglote desse também, né? Jovens. E aqui você está vendo um proglote gravídico, que já está cheio de ovos, tá vendo? O padrão corporal é o mesmo. A diferença é o tamanho mesmo da fase adulta. Beleza? O que são essas bolinhas que eu estou vendo aqui? Ósculos. Não ouvi? Ósculos. Ascos? Ósculos. Ósculos. Não. Não? Não. Ventosa. Para fixação do verme no hospedeiro. Igual tem na tênia, ó. Lembra que a gente fez um esqueminha da tênia aqui, ó? Mesmo esquema. Beleza, Sofia? Beleza, professor. Esse último aí também é heteroxênio, né? Isso. Todo mundo que tem 2 ou mais hospedeiros é heteroxênico. Equinococos. Belezinha? E aí, gente, essa parte de plateumintos encerrada. Não, é claro, né? Aqui, como são doenças eventuais, o cuidado, o consumo do peixe cru, tem que ter esse cuidado. A questão da higienização dos alimentos, tem que ter esse cuidado, e por aí vai. Então, se eu sei como eu pego, fica fácil saber como eu evito. Tranquilo? Perguntinhas? Tranquilo. Ok. Para a próxima aula,
da semana que vem, né, na segunda-feira, nós poderíamos deixar como atividade aí para vocês os exercícios desse material aí, de plateumintos, tá? E aí a gente começaria o quarto filo, que é o filo dos nemateumintos. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta sobre plateumintos. Tenho só mais uma professor. À vontade. Você pode botar em destaque as características evolutivas, né? Como é que é o nome? Que eu esqueci. Em relação ao grupo anterior. Isso, por favor. Tá, vamos lá então, lá no comecinho. Então, ó, a gente começou plateumintos aqui, certo? E aqui, ó, tudo que está com asterisco verde é um ganho evolutivo. Triblástico, simetria bilateral, cefalização, células específicas para excreção, tudo isso é novidade evolutiva. Tudo bem? Tá, beleza, então, obrigada. Vocês estão conseguindo acessar esse caderno? Sim. Sim? Beleza. Professor, Pode falar. eu tinha falado do ósculos, né? Você tinha falado que é ventosa. Mas os plateumintos aí que tem ventosa também tem ósculos, né? Cara, olha só, ósculo é uma abertura. Entendeu? Quando você usa o termo ósculo, você está falando de uma abertura. Por exemplo, assim, esponja. Esponja tem um ósculo. Tunicado tem um ósculo. Mas a gente não... Bom, pelo menos eu não lembro assim, de usar o termo ósculo para plateuminto, não. Da onde você tirou isso? Peraí, só deixa eu achar aqui que tá. Ah, deixa eu ver, classificação. Classe planária e geoplanos. Deixa eu ver. É que o senhor tinha feito um desenho, não um desenho, mas uma exemplificação de uma planária, eu acho. Hum. Mas aqui, Os ocelos, né? É ocelo. ocelo, Isso, não é ósculo, não. É ocelo. Ocelo é aquele olhinho, entre aspas, aí da planária. mas os plateumintos todos têm ocelo, então. Não, Não? não. Não, porque ocelo, cara, ocelo é um órgão fotorreceptor. É um órgão que é sensível à luz. Então, imagina, a gente está falando de um animal que é parasita, ele está dentro do seu intestino. Faz sentido ele ter alguma estrutura sensível à luz? Não. Não. Então, eu falei de ocelo só em turbelário, só em planária. Os Ah, outros tá. não. Beleza. Obrigado. Show? Tranquilo? Mais alguma coisa, gente? Não? Nada? Não. Beleza, galera. Então, olha só. A gente vai ter muito tempo, mas vamos dar só uma introdução aqui em nemateumintos. Alguém sabe me dizer um exemplo de nemateuminto? Lembrando, ó, que eu falei com vocês que esse sufixo euminto significa verme, né? Então, que outros vermes aí a gente se lembra? Por exemplo, o mais famoso, lombrigas, por exemplo. Ascaris. Isso, que é a lombriga, né? Ascas Sim. umbricoides é a lombriga. Então, lombrigas, ancilóstomos, que causam amarelão, necato, que também causa amarelão, o oxiurus, que é famoso também, é um nematóide, a filária, que causa elefantíase, também é um nematóide, e por aí vai. Os mais conhecidos aí são esses, ok? Tem um conhecido também, o bicho geográfico. Sabe o que é bicho geográfico?
É um que deixa a pessoa tipo um mapa, assim. É o tem- pé? É o e- que anda descalço, pega quando anda descalço? na verdade, o amarelão também você pega, mas é aquele que causa tipo inflamaçãozinha na pele, vai tipo umas trilhazinhas, umas linhazinhas que coça pra caramba, assim, sabe? Não, larva migrans, bichiográfico ou larva migrans. Enfim, eu vou mostrar para vocês aqui, depois de colocar umas fotos. E aí, Professor, vocês... Ei, ascaridíase. sim, lombriga, Ah, tem. ok? Então, olha só, esse termo nemateuminto, ele significa literalmente vermes com corpo em forma de fio. Né? Corpo em forma de fio é corpo cilíndrico. Com corpo cilíndrico e extremidades afiladas. Como é que era o corpo do plateuminto? Plano, né? Hã? Plano. Isso, achatado, né? Então aqui é cilíndrico, o plateuminto é achatado. Então, com extremidades afiladas. Beleza? Rapidinho, característica embrionária. Ó, são triblásticos. Aí os plateumintos também eram. Tem a simetria bilateral. Os plateumintos também tinham. São protostômios. Os plateumintos também eram. Então, até aqui, novidade nenhuma, né? Simetria bilateral. Professor, Pode falar. o corpo não conta, não? Esse corpo cilíndrico não conta como evolução? Como novidade... Não, conta como uma característica distinta. Mas como novidade evolutiva, não. Então tá bom. Beleza? Então, triblástico, simetria bilateral, protostômio, tudo igual. Aí, galera, aparece a novidade. A novidade é o surgimento de uma cavidade corporal. Porque o plateuminto ele era acelomado. Os nemateumintos, eles são pseudo-celomados. Então, eles já apresentam uma cavidade corporal, que plateuminto não tinha. Então, esse aqui, sim, eu posso botar um asterisco, que é isso aqui conta como novidade evolutiva. Uma outra novidade evolutiva é que aparece um tubo digestivo completo. O que é um tubo digestivo completo? Possui ânus? Isso, boca e ânus. Tubo digestivo completo. Que é aquele com boca e ânus. Esse aqui também é uma novidade. O tubo digestivo de plateuminto ele era incompleto, só tinha boca. Né? Então, Professor, pode falar. se ele tem o tubo digestivo completo, por que ele ainda tem esse formato de corpo alongado, que é característico de quem não tem dificuldade para mandar, né, os nutrientes, assim? Não entendi a relação que você fez, não. Tipo assim, o corpo alongado e tal não costuma ser característica de dos animais que não conseguem bombear os nutrientes um para um lado para o outro e tal, que nem a gente viu. Não. Uma cobra não tem um corpo alongado? Uma minhoca não tem um corpo alongado? Uma cobra cega, que é um anfíbio, não tem um corpo alongado? A cobra cega é um anfíbio? A cobra cega é um anfíbio. Você sabe o que é cobra cega? Parece uma minhoca gigante? Sim. Então, aquilo é um anfíbio. Apesar do nome, né? Apesar do nome. Aliás, tem vários casos assim, né? A baleia orca não é uma baleia. O cavalo marinho é um peixe. Enfim, tem vários casos assim. A baleia orca não é uma baleia? Não. É o quê? Baleia orca é um golfinho. É um golfinho. Não sabia. É um golfinho grande, mas é um golfinho. Ó, a baleia cachalote
Sabe qual é a cachalote? Que é aquela que pega a lula. A do Gepeto. A do Gepeto. Eu sei. Aquela que tem uma cara quadrada, assim, né? Que mergulha fundo pra caramba e tal. Aquilo é um golfinho. É um golfinho grande, né? Mas é um golfinho. Baleia não tem dente. Ô, professor, como assim cavalo marinho não é tipo... peixe, Não é um cavalo, pô. marinho, lula, sei lá. O que é? Eu achei que cavalo marinho era tipo, tem o peixe e tem o cavalo marinho, entendeu? Tipo... Não, o cavalo marinho é um peixe. Ó, o peixe-boi não é um peixe. Entendeu? O tubarão-baleia não é um Minha vida toda foi uma mentira. Peraí. Agora eu tô confusa. Cavalo marinho, um homem não engravida? E aí tem filho? Mas ele bota ovo? Não, na verdade, o macho ele guarda os ovos para proteger. Tá. A fêmea libera os ovos, ele pega os ovos, guarda numa bolsinha que ele tem para proteger os ovos. Entendi, Entendeu? não. Eu achei que Ele era só engraçado. faz a gestação, né, professor? É, tipo isso. Que não é bem uma gestação, né? Na verdade, ele espera que os ovinhos, que as larvinhas se desenvolvam para que elas possam ser liberadas, porque se ele deixasse no meio, lá o ovinho lá no meio, no ambiente, eles seriam predados muito facilmente, né? Aí quando ele guarda na bolsinha dele lá, os ovinhos ficam protegidinhos dentro dele. Essa parte da aula foi bem útil. A gente descobriu muita coisa nova. Ó, a aranha caranguejeira... Eu jurava que cavalo marinho era tipo outra coisa, né? Não, sabe? Tipo, tem a Estrela do Mar é o quê? Estrela do Mar é Estrela do Mar, né? A estrela do mar é um equinodermo. É um parente do ouriço, é um parente do pepino do mar, é um parente da bolacha da praia. Então, eu achava que, assim, existia, por exemplo, o cavalo marinho, o peixe, a estrela do mar, entendeu? Tipo, o cavalo marinho é alguma coisa já. É um peixe. Sim, como assim um peixe? Peixe é salmão, peixe é atum. Mas é um peixe, o cavalo marinho é um peixe. Por exemplo, você sabe o que é um peixe-boi? Sei. Sim. O peixe-boi é um mamífero, né? Não é um peixe. Sim. Mas isso faz sentido. Agora o cavalo marinho, ele tipo assim... eu esqueci. É tipo uma espécie de peixe? É. Caramba. É uma espécie diferente, né? Esquisitão assim, Porque, mas tipo, o peixe-boi parece com outros mamíferos. Dá pra fazer uma associação, sei lá, com aquele lá que bate palma, né? Agora, cavalo marinho, acabou. Tá, então vou falar outra coisa pra você. Eu pensei que o cavalo marinho era um cavalo que foi morar no mar. Ué, Não, mas aí você exagerou um pouco, né? o que Professor, Não dá, não. O que classifica o cavalo marinho como um peixe? O que faz ele ser um peixe? Ué, todas as características do cavalo marinho A organização de um peixe. cavalo marinho igual de salmão. Todas, ó, O formato dele que é estranho. respiração branquial, tem bexiga natatória, tem tudo, coraçãozinho com 2 cavidades só. É branquial a respiração de um cavalo marinho? Sim. Lógico. Vai morrer afogado. Professor, Ele tem nariz, pô. professor, o Branquial. que você ia falar sobre a aranha caranguejeira? Agora eu fiquei A curioso. aranha caranguejeira é um aracnídeo, mas não é uma aranha mesmo, por exemplo. Jesus Cristo. Ó, Ué, quer como ver? assim? Por exemplo, se eu perguntasse assim para vocês, os dinossauros foram extintos, não foram? Uhum. E se eu Virou falasse galinha. pra vocês, a galinha é um dinossauro. Literalmente. Essa eu sabia. Literalmente. Toda ave é um dinossauro moderno, mas é um dinossauro. Sacou? Vem daquele lá que voava? Não necessariamente do que voava. Pterodáctilos. Não, Isso. pterodáctilo não. É de outro grupo. Não é do pterodáctilo, não. Triceratops. Dos veloci... Que é? Raptors. Isso. Por exemplo, imagina assim, durante muito tempo a gente colocou dinossauro junto com répteis, né? No mesmo grupo dos répteis.
Porque, teoricamente, eles seriam grupos próximos. Só que os dinossauros estão muito mais próximos das aves do que dos répteis, para falar a verdade. Então, numa classificação mais moderna, uma ave ela está no mesmo grupo do dinossauro. Na verdade, do ponto de vista evolutivo, quem são as aves? São os dinossauros que não foram extintos. Ou então eu como dinossauro direto, velho. Direto. Hoje Caraca, mesmo eu comi cara, é um bom pra dinossauro. Mas não tem um filo específico do dinossauro? Tem, cordado, o nosso Filo filo. não, o ave é o que mesmo? A Eu confundi. classe. Classe, isso, Ele desculpa. está na mesma classe das aves. Então não tem uma classe de dinossauro. Não. Meu E aquela Deus. história de que os jacarés são descendentes dos dinossauros e tudo mais. Então, porque, por exemplo, assim, na verdade, os répteis deram origem a um grupo de réptil. Vamos fazer assim, quer ver? Para poder enxergar melhor aqui. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim, professor. Início, Ó. eu não entendi ainda que cavalo marinho é um peixe. Eu tô em negação. Ó, um grupo, vamos pegar assim, ó, répteis e um grupão, beleza? Aí vamos dividir esse grupo em 3 aqui. Aí, um desses grupos de répteis, vou pegar esse aqui, ó. Eu vou fazer um grupo de répteis, vou fazer outro grupo de répteis e vou fazer outro grupo de répteis. Tá aqui. Tudo réptil, né? Répteis diferentes, mas répteis. Então, um grupo, vamos pegar o rosinha aqui, desse grupo saem os mamíferos. Surgem os mamíferos. Desse grupo, depois, surgem dinossauros e aves. Dinossauro primeiro, ave depois. E desse grupo, os répteis atuais. Em relação aos crocodilianos, eles já existiam aqui lá atrás. Então, crocodilianos conviveram com dinossauros. Não é que crocodiliano era um dinossauro, ele conviveu com o dinossauro. Sacou? Assim como as primeiras aves eram dinossauros melhorados. Por exemplo, assim, você já deve ter reparado, eu vou parar aqui o papo daqui a pouquinho, né? Porque agora já virou sessão Discovery, né? Mas lá na frente a gente falaria esse aqui é bom. isso. Lá na frente a gente conversaria sobre isso. Mas a ideia é o seguinte, por exemplo, quando amanhece, você já deve ter reparado os calanguinhos, aqueles lagartinhos cinzas que ficam na pedra, no muro, tomando um solzinho, já? Já. Eles fazem isso para quê? Eles fazem isso para dar uma esquentada, para poder dar uma aumentada no metabolismo e eles ficarem mais espertos, mais rápidos, terem condições de caçar, terem condição de fugir de predador, etc. Vamos pensar naquele filme, Jurassic Park, né? Meu preferido. Aqueles dinossauros que eram super velozes, corriam, etc, etc. Não tinha como aquele bicho ser um lagarto ou algo do tipo. Porque senão, primeiro que o tamanho seria incompatível com a atividade metabólica. Grande demais para uma atividade metabólica muito baixa. Isso é fisiologicamente incompatível. E a questão da velocidade, por exemplo, que o filme mostra isso claramente, é impossível quando você fala de um animal de sangue frio. Então, provavelmente, os dinossauros eram animais de sangue quente, como as aves são, como nós somos. Então, réptil e ave, o réptil primitivo, ele está distante, assim, sabe? Dinossauro está distante deles. O dinossauro está muito mais perto das aves do que dos répteis primitivos, vamos dizer assim. Professor, Mas a gente vai falar sobre isso ainda, pode falar. Eu sei que é uma pergunta muito besta, e eu, inclusive, já sei um pouco da resposta. Mas o que você pensa da teoria apresentada nesse filme? Cara... Do surgimento, assim, de como conseguiram trazer à tona. Não, viável. Seria viável? Viável. Porque o que acontece? O âmbar, você lembra como é que era, não lembra? Sim. O âmbar é uma resina vegetal que é muito resistente, né? Então você encontra, assim, não é tão difícil você encontrar animais de pequeno porte, né? Fossilizados em âmbar. Não é tão difícil achar assim, não.
E, teoricamente, essa preservação em AMBA manteria a integridade do DNA, porque o DNA ele é uma molécula muito estável. Ele é muito estável. Por exemplo, se eu... Igual você olha assim, vamos supor, fulaninho foi assassinado, aí encontraram o corpo 8 meses depois, numa cova rasa, aí só tinha ossada. Galera, imagina um corpo ficar numa cova rasa, que está sujeito a umidade, micro-organismos, não sei o quê, por quase um ano, tomando chuva, água, etc, etc, ficar só o osso, passar por um processo de decomposição, e mesmo assim o cara conseguir extrair DNA. Não dá para extrair DNA do osso? Não dá, galera? Sim. CSI, né? Vamos lembrar lá. Então, porque o DNA ele é muito estável. Então, vamos supor, encontraram uns fósseis de mamutes numa região da Sibéria, 2 filhotes, 2 mamutes jovens, assim, praticamente... Congelados, não é? Isso, praticamente intactos. Só que o problema do congelamento é que quando a água congela, ela forma cristal, ela expande, né? A água expande quando congela e expande cheio de ponta. Então, detona o tecido, destrói a célula, dá uma detonada no DNA e tudo mais. Então, por exemplo, assim, por que os caras mantêm esses fósseis congelados? Porque se descongelar, ele literalmente derrete, ele vai virar uma gosma. Aquilo que está bonitinho vai virar uma gosma. Então, os caras mantêm congelado e ficam tentando extrair DNA. E eles extraem. Só que como o animal, o corpo, estava preservado em gelo, que detona tecido, detona molécula, ele não consegue encontrar o DNA íntegro. Ele não tem uma célula inteira para tirar uma cópia do genoma completo do mamute. Aí o que eles estão fazendo? Só que, falar é mais fácil que fazer. Eles pegam, começam a juntar os fragmentos de DNA do mamute, do genoma do mamute, e vai ter falha. Aí, como vai ter falha, eles estão tentando pegar DNA de elefante e juntar. E aí, isso não tem na cabeça. Como? É isso que o filme apresenta. Que eles completaram com o DNA de outros animais. Então, isso aí. Essa é a ideia. Se você não tem o DNA íntegro, você completa com animais próximos. Mas, tipo assim, se é tão viável, por que a gente ainda não viu acontecer essa questão? Você viu o filme, Paulo? Deu muito errado. Não, mas eu sei que, tipo assim, é um filme e tal, mas eu tô querendo explorar aqui, não tem? Pra ver se consegue tirar algumas coisas. Entendi. Porque o que acontece? Entre você falar e fazer, a diferença é enorme. Então, a gente ainda tem alguns limites tecnológicos que nos impedem de fazer isso, de completar o DNA que está faltando, de uma espécie mais próxima, e conseguir um genoma que me permita que o embrião se desenvolva. Eu vi, inclusive, que eles estão tentando fazer isso com Dodô, né? Isso, para vocês terem uma ideia, o clonar, o primeiro clone é de 1997. O primeiro clone de mamífero, é de 1997. E olha só, teoricamente, o clonar é muito mais simples. Porque, eu já tenho um genoma todo de quem eu vou criar. Né? Eu tenho o genoma inteiro, completinho, eu tiro de uma célula viva. Então, teoricamente, deveria ser muito mais fácil. E o primeiro clone que deu certo em 1997. Agora, você imagina eu pegar um animal que não existe mais, extrair o DNA dele, que está todo despedaçado, completar aquilo que eu acho ser o que falta, com a parte que eu acho ser a certa, colocar isso dentro de um óvulo e esperar que saia um T-Rex daquele ovo. É muita loucura. E sem contar que mesmo que conseguisse, não seria a mesma coisa do animal primitivo lá. Seria um animal totalmente modificado. Isso aí. Exatamente. Só que aí, por meio de reprodução, né, controlada, você poderia chegar muito perto da espécie original, tá? Se você traz de volta, levar na marra artificialmente para mais próximo da espécie original é a parte mais tranquila da história, assim.
Você fazer o bicho, que é a parte mais complicada. Com os fragmentos de DNA. Por exemplo, assim, essa galera que eu estou falando do mamute lá, a intenção é recriar a espécie, é trazer a espécie de volta para o mundo de hoje, entendeu? Uma espécie que foi extinta aí há, sei lá, 5 mil anos, Mas 10 mil eles anos. teriam condições climáticas de sobreviver nesse mundo hoje em dia? Pois é. Esse seria um problema. Né? Esse seria um problema. Mas aí a ideia não é soltar, né? Vou falar igual, não deu para ver quem falou. Assim, você lembra o filme, deu muito errado, né? Então a ideia é você trazer a espécie de volta, mas não para uma reintrodução literal na natureza, não para isso. Até porque, teoricamente, mamutes foram extintos na última era glacial, né? Eles não conseguiram se adaptar. E particularmente assim, galera, assim, já que vocês estão, né, Galera, quem quiser sair para fazer um lanche, fica à vontade, tá? Eu só estou aqui conversando fiado, que é um papo que me interessa, que eu acho legal conversar. Mas se vocês quiserem sair, por favor, fiquem à vontade, tá bom?